Lá em Gênesis capítulo 28, diz que Jacó teve um sonho em Betel. Betel. Betel significa casa de Deus. El, Deus. Bet, casa, em hebraico. Bet, El. Betel, casa de Deus. Eu vou ler e depois nós vamos desenrolando aquilo que Deus vai falar conosco, com cada um de forma diferente, tá, querido? Lá no versículo 10 diz que Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegado a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Eu vou parar por aqui, porque depois eu vou continuar, pode se assentar. Interessante que aqui, agora eu estava lendo, eu parei um pouquinho, né, para falar. Porque aqui ele fala que ele teve um sonho no qual ele viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ponto. Eu parei ali, agora, na hora que eu estava lendo, porque foi um ponto. Mas eu não acredito que a segunda parte, quando Deus fala assim, aí ele fala aqui, ó, ao lado dele, estava o Senhor, que lhe disse. Interessante que, para mim, o sonho acaba naquele ponto que eu falei. E teve um sonho no qual viu a escada apoiada, certo? Aqui está falando do sonho. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ponto. Esse era o sonho dele, sim? Ao lado dele, enquanto para mim ele estava sonhando, o Senhor estava do lado dele, que lhe disse. Ele ouviu o Senhor enquanto dormia. Ei, eu sou o seu Deus. O Senhor fala conosco e Ele trabalha enquanto dormimos. Amém? E por que o Senhor me trouxe essa palavra novamente? Tá frio aí? Aqui? Se começar isso, digo, você não é parâmetro. Eu digo é calorado. Se tiver frio, vocês avisam aí, porque deu uma... Deus me trouxe essa palavra hoje, foi uma luta, quase que eu já estava lá no capítulo 32, quando Deus luta com Jacó. Porque, mais uma vez, você vem ao culto para ouvir. Mas o Senhor me trouxe essa palavra mediante ao cenário que nós estamos vivendo. Eu vou dizer, eu estou vivendo com alguns, ou com todos vocês, mas em específico com alguns. Qual é o trabalho? Por que Ele me trouxe essa palavra? Porque tem a ver com reforma. Porque nesse texto fala de duas coisas que numa reforma necessita: pedra e escada. Eu ouvi tanto, né? Vamos fazer a escada. Cheguei aqui, o Adriano chegou para mim, o irmão Adriano falou: e a escada? Eu falei: olha, beleza, dá até para subir com o pé só agora. E pedra para reformas. E Deus martelou bastante. Martelo. Pá, pá, pá. Ele martelou bastante para mim, falando sobre pedra. Mas também falando sobre a escada. E Deus me trouxe aqui, onde em Gênesis 28, 10 ao 13, Jacó estava tendo um sonho, ele tinha saído fugido.
porque ele trocou a primogenitura com o irmão. Ele trocou, ele foi lá, enganou o pai, ele se fingiu do filho mais velho e recebeu a bênção. Todos sabem dessa história? Recebeu a bênção. Ele recebeu a bênção no lugar do irmão. E aí ele sai fugido porque o irmão descobre, então ele corre. E ele começa a correr, e aí nesse momento ele para. Ele parou porque já estava à noite. Deveria estar cansado, ele ia parar. E pegou essa pedra e deitou. E ele sonhou com a escada. Essa escada fala para mim e para você nesta noite. Eu vou falar só um pouquinho da escada. A escada representa o próprio Senhor Jesus. A escada representa o Senhor Jesus e diz que ele fala que os anjos de Deus, né, alcançavam, e os anjos de Deus subiam e desciam. Não é homem que sobe e nem é homem que desce. É os anjos do Senhor. Porque no momento da aflição, no momento que você está sozinho, no momento que você está cansado, o Senhor, assim como diz lá em Salmo 91, Ele dá ordem aos anjos para te abençoar. Aqui, é isso que está acontecendo. E Jesus é a escada, Ele é a ligação, Ele é o único que pode nos levar. Os anjos subiam. Provavelmente Jacó estava ali deitado, provavelmente ele estava ali sonhando vendo esse céu, porque ele deveria estar preocupado. De repente a ficha dele caiu, falou assim: olha o que eu fiz, eu menti para o meu irmão, menti para o meu pai, menti, e olha aí o que aconteceu comigo, o que eu estou fazendo aqui. Ele deve ter dormido nesta pedra pensando, e aí o Senhor ao lado dele disse: eu sou o Senhor. Porque os anjos subiam, eles estavam levando a aflição de Jacó até Deus. E os anjos desciam. E deveria falar: olha, você não está sozinho. Olha quem está aqui com você. Só tem uma forma das nossas orações chegar até o Senhor. É através de Jesus Cristo. Ele é a única escada que leva até o topo do trono de Deus. Ele vem, pega as nossas orações através do Espírito Santo e leva até o Pai. Ele vem e traz o alívio que precisamos, porque na hora que ele está deitado, o próprio Deus está dizendo para ele: eu sou o Senhor. O Deus do teu pai que você ouviu falar, agora está aqui. Estou velando pelo teu sono. Estou ouvindo as suas aflições, mesmo sem você abrir a sua boca. Porque enquanto você dorme, eu trabalho por você. Ele vem e traz alívio, o consolo e as correções que necessitamos. Interessante que isso que está acontecendo aqui, Jesus, lembra que eu falei que o velho se revela no novo? Jesus, ele fala isso para a gente. Lá em João 1:51, João 1:51, interessante, que Jesus está falando, é com Natanael que está debaixo da figueira, né? É Natanael, né, que está ali, Então ele acrescentou, ele está criando uma conversa ali com Natanael, porque ele está debaixo da figueira e ele está duvidando um pouco, e ele fala: por que você está crendo só porque eu falei da figueira? Aí Jesus está tendo essa conversa e ele acrescentou para ele: em verdade lhes digo que vocês virão os céus abertos, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está replicando o que aconteceu com Jacó, em dizer aquilo que aconteceu lá, vocês vão ver sobre minha vida, na vida de vocês. Somente creiam. Está lá. Está ali. Às vezes a gente olha o Velho Testamento de uma forma tão distante, tão longe. E o Novo está nos revelando que Jesus, ele vai fazer as mesmas coisas por nós.
Porque duvidas. E também ele diz, lá em João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Interessante que ele não está falando vai, ele está falando vem, porque Jesus está à direita do Pai. Então ele está dizendo: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a ligação única, exclusiva para chegar até a presença do Pai. Ele. E Paulo também fala isso lá em Timóteo, 1 Timóteo 2, 3, 6, eu estou falando para vocês, se vocês quiserem anotando, ele fala assim, ó, isso é bom, agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o que Deus quer, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Eu queria, queridos, muitas vezes as pessoas falam assim, só é um Deus, só existe um Deus, né? Sim, só existe um Deus. Nós cremos que só existe um Deus, amém? Só que o único caminho que leva até Ele é Jesus, isso nós não podemos rasgar e nem omitir. Eu, quando era jovem, adolescente, a gente vive no engano de coisas que nos passam, pais, para avós, para filhos, e vão passando, e nós vivemos numas crenças que vão passando para nós, mas não são crenças que são ensinadas na verdade da palavra. E Jesus, ele veio para tirar essa cegueira espiritual. Como? Porque quando ele morreu na cruz, derramou o sangue, o véu se rasgou, e nós hoje, em Cristo, temos livre acesso ao Senhor. Por que ele fala que o véu rasgou? Porque o Velho Testamento foi escancarado para nós. Aquilo que estava em mistério foi revelado. Vocês estão entendendo? E as pedras? Ali no versículo 11, diz que ele pegou uma pedra. Ele pegou uma pedra e usou como travesseiro e deitou. Agora eu vou falar um pouquinho da pedra. Eu quero que você saiba algo. Pedras eram usadas na história, principalmente na Bíblia. Pedras eram usadas para erguer altar. Amém? Pedras eram usadas para erguer altar. Pedras eram usadas para se escrever. Por que eles erguiam as pedras no altar? Altar com pedras. Por quê? Você pode ver na história e como que chama? Arqueologia. Tudo é comprovado através de quê? De pessoas que acham as coisas enterradas, os arqueólogos acham e vão estudar. Geralmente acham templo, geralmente acham escritos em paredes. Sabe por quê que a pedra era tão importante? Porque pedra não se desfaz, pedra ela permanece. Por isso que a nossa pedra é o nosso Senhor Jesus. Tanto é assim que os 10 mandamentos foram escritos em papel? Foi? Foi escrito em quê? Em pedra, para que não se perca. E ele compara os nossos corações como pedra, porque ele quer esculpir em nossos corações cada palavra da Bíblia, para que esta palavra não se perca. Quando ele pega, né, a nossa reforma, a nossa construção, precisa muitas vezes de pedra. E eu marquei algo que eu quero ler para vocês. Pedras foram erguidas para comemorar eventos notáveis, era para isso que era usada. Como por Jacó em Betel, em Padã de Arã, em Gênesis 35:4, também. E na ocasião da separação com Labão,
também foi colocado pedra. Por Josué, nas margens do Jordão, onde as pessoas primeiro se alojaram, depois de atravessar o rio, também usaram pedra. Colocaram no meio do rio, onde ergueu outro conjunto de 12 pedras. E por Samuel, onde ele diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. As pedras na Bíblia foram marcos fundamentais para que até os dias de hoje, quem olhar, lembrar que ali o Senhor atuou. E a nossa pedra fundamental, o nosso Senhor Jesus, até hoje, é aquele que atua e que Ebenezer nos ajuda até os dias de hoje. Na nossa reforma, nessa construção, muitas vezes, assim como ele se encontrou sozinho, e ele pegou a pedra. Eu quero dizer para você, se muitas vezes você se sente sozinho, se muitas vezes você se sente agoniado, angustiado com alguma situação, eu quero dizer que Jesus é a sua pedra. Jesus é aquele que você tem que pegar e descansar nele. Ei, presta atenção. Quando Jacó deitou sobre a pedra, o céu se abriu. Quando você deita sobre a pedra, que é Jesus Cristo, ele abre a sua visão e você começa a enxergar o céu de uma forma sobrenatural. Pede isso para Deus. Peça isso para o Senhor. Eu quero, Senhor, fazer de Jesus a pedra que me abre a visão, que me faça entender e enxergar e andar sobre circunstâncias, sobre fatores que é impossíveis diante dos meus olhos. Ei, queridos, eu não estou falando aqui de uma pessoa que foi uma pessoa boazinha. Ele tinha acabado de enganar, ele tinha acabado de mentir, ele tinha acabado de fazer tantas coisas erradas, e no entanto, ele buscou o socorro no lugar certo. Eu quero te dizer que mesmo você, nos momentos difíceis da sua vida, onde você se acha não digno, que você não se acha importante, Jesus vai fazer de você algo importante pelas promessas que Ele tem para nós desde o tempo de Abraão, e Ele vai cumprir até os dias de hoje. Abre a visão. Ei, o religioso, ele não enxerga um palmo à frente do nariz. Aqueles dois que andavam por Amaús, lá pela estrada de Amaús, eles não enxergavam um palmo à frente do nariz, mas quando Jesus apareceu para ele, Jesus revelou, se você lê lá, Jesus revelou os profetas. Ele disse, olha, e os profetas diziam, Jesus estava revelando que ele era o que os profetas diziam. Jesus revelava o que Moisés tinha escrito sobre ele. Então Jesus, ele veio, destronou ou desnudou as profecias, dizendo eu sou. E ele desnudou as leis, porque ele diz, eu sou o cumprimento da lei. Ele abriu as escrituras, ele escancarou e o céu se abriu. Quando você estiver cansado, esgotado, se sentindo só, descanse no Senhor. Ele é a sua rocha. Lá em Mateus 11:28 diz que Jesus falando, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Se você estiver cansado, se você não souber o que fazer numa situação, descansa. Pega a sua pedra. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio e o nosso socorro. Se você estiver cansado, Ele vai trazer o alívio. E Ele fala isso lá em Salmos 37:7. Ele diz, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos. Quando eles maquinam o mal, Ele diz, se tudo isso acontecer contra você, descanse
no Senhor. Quando Jacó descansou sobre a pedra que é Cristo, ele viu a promessa do seu sonho. Deus estava dando a Jacó a razão. Ei, Deus está dando uma razão aí para você nesta noite. Deus está dando uma razão para você. Deus revelou a Jacó e dizendo assim, em sonho eu estou te dizendo, Jacó. Ei, atitude real. Em sonho, ei, você que está nos assistindo. Eu quero te dizer, não acabou. Deus estava do lado. Deus é a pedra. Jesus é a pedra. Ele está dizendo, deu razão para Jacó. Para quê? Acordar, levantar e ir à luta. Ei, amanhã você vai acordar. Você vai levantar e vai para a luta. Vai para a luta no seu casamento, vai para a luta na sua família, vai para a luta nos seus relacionamentos, vai para a luta no seu trabalho. Nada pode deter aquele que reconhece que Jesus Cristo é a rocha verdadeira. A glória do Senhor. Enquanto nós descansamos, Deus continua a trabalhar. Às vezes você está cansado, aconteceu isso com Moisés. Moisés ficou cansado, né? Lá em Êxodo 17:12 diz, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo. Lá em Apocalipse 2:17 diz que aquele que tem ouvidos ouça, o Espírito diz às igrejas, ao vencedor eu darei um maná escondido, também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Lá em Salmo 78:16 diz, da pedra fez sair regatos e fluir um rio de águas vivas. Quando você estiver aflito, se achegue até o perto do Senhor. E Ele vai fluir rios de águas vivas. Por onde este rio passar, há cura, há refrigério. As lepras são curadas. A enfermidade da alma é curada por onde esse rio passar. Interessante que lá no versículo que nós vamos ler agora, no versículo 16, Jacó viu que não estava só. E ele teve uma revelação sobrenatural. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia, teve medo e disse, temível é este lugar. Não há outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Não adianta nós fugirmos do problema. Porque quando paramos e descansamos no Senhor e reconhecemos que Ele que cuida de nós, verdadeiramente, o Senhor vai se manifestar para você. No versículo 18 diz que na manhã seguinte Jacó pegou a mesma pedra. Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu aquele nome, aquele lugar de Betel, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. Essa cidade que se chamava Luz é Jesus. Ele é a luz do mundo. Na escuridão que muitas vezes nos encontramos, às vezes nós não conseguimos enxergar a luz que brilha em nós. Jesus está dizendo, ei, não se atemorize. Eu vou iluminar o seu caminho. Lâmpada para os seus pés, eu serei.
O Senhor já era naquele lugar como luz. E Jacó disse: esse lugar, como luz, eu vou chamar casa de Deus. Eu quero dizer para você, não fuja daquilo que você enfrenta na sua vida, não fuja. Enfrente calúnias, difamações, situações complicadas. Não fuja, enfrente. Em Cristo você vai enfrentar. Por quê? Faça do Senhor a sua pedra e pega o seu problema e edifique um altar para o Senhor. Pegue a pedra, que pode ser um problema, edifique um altar para o Senhor. Foi isso que Jacó disse. Ele pegou a pedra e ele edificou um altar para o Senhor. Queridos, a pedra também, quando Deus vai usar a pedra, agora vamos trazer para nós. Nós levamos a pedra até Jesus, sim ou não? Jesus é a nossa pedra. E nós edificamos altares para o Senhor. Ou nós edificamos altares, ao contrário, para outros deuses. É no momento da dificuldade que as pedras que atiraram em você, você levanta um altar para o Senhor, em nome de Jesus. Mas o Senhor também nos olha como pedras preciosas. As pedras que Ele coloca na igreja, na casa de Deus, para um lapidar o outro. Deus nos coloca como pedras na edificação do templo dEle. Deus, Ele nos coloca para que as nossas orações na unidade cheguem até Ele, na comunhão dos santos. Agora presta atenção, muitos de nós, quando vem um problema, não para e não pega a pedra e descansa. Nós somos pedras que temos que estar dentro da casa de Deus. Porque se nós não clamar, até as pedras clamarão. Muitos, ao invés de vir para a casa de Deus, muitos, ao invés de vir buscar a presença de Deus, se afastam. Diz que não tem força ou que não vai mais. O Senhor nos olha como pedras preciosas, embora que Ele só usa pedra bruta. Sabia disso? Lá em Êxodo 20, 25, vou pedir para colocar, eu já vou estar encerrando. Se me fizerem um altar de pedras, se me fizerem um altar de pedras, não façam como pedras lavradas, porque o uso de ferramentas, o uso de ferramentas o profanaria. Deus não usa pedras lapidadas por homens. Deus pega a pedra e Ele lapida do jeito que Ele achar melhor. Ei, pedrinhas, cadê as pedrinhas do Senhor? Deus está te lapidando. Deus está fazendo de você uma grande mulher e um grande homem do Senhor. Então não fuja dos desafios da sua vida. Enfrente, se arrependa, busque no Senhor, descansa nele, entrega nele e o mais Ele fará, pois Ele não te deixa só, em nome de Jesus. Por que Ele só usa essa pedra bruta? Porque a obra de Deus é um mistério. O mistério é que não são as nossas habilidades
que determinam os frutos e os resultados. Ou seja, nenhuma obra humana poderá nos levar à presença de Deus. Nenhuma obra humana poderá te levar na presença de Deus. Somente a obra redentora de Jesus Cristo, a nossa escada, a nossa pedra fundamental, a nossa pedra, a nossa rocha, de onde flui rios de águas vivas, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, queridos, eu vou falar algo que Deus trouxe aqui, o Espírito Santo trouxe aqui, amém? Essa história de Jacó foi muito triste, porque ele queria a primogenitura do irmão. Quantas vezes na casa, um irmão às vezes mais novo se sente menos privilegiado do que o mais velho, ou vice-versa. Quem tem 2, 3 filhos sabe que é complicado. Ou quem tem um, quer aí o irmão, não tem irmão, quer mais irmão. Os nossos filhos, ou os filhos, né? Nossos filhos, mas nós somos filhos de Deus. O Senhor tem preparado para cada um de nós e dos nossos o melhor. Jacó cometeu um erro por querer o lugar do outro. Que nós não venhamos cometer esse erro. Se nós olharmos aqui para trás, não vai dar tempo, mas se você olhar no capítulo 27, vai estar dizendo que Isaac abençoa Jacó e ele abençoa de forma errada. E olha que interessante. Ele pergunta, Jacó, na hora que foi abençoar, lá no 27, 20 diz assim: Jacó disse a seu pai, né? O pai perguntou, ele perguntou para o filho, né? É você? No 18 ele diz ao pai, meu pai, respondeu ele, sim, sou seu filho. Jacó está se passando por Esaú, ele está dizendo, não, sou ele, é como se ele tivesse, eu sou o seu filho Esaú. Então Isaac, lá no 21 diz, chegue aqui mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você realmente é meu filho Esaú. Isaac estava desconfiado. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Saul. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos com os de Saul, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou ainda outra vez, você mesmo, meu filho, Esaú? Perguntando para Jacó. Então ele lhe disse, sou. Então ele fez o quê? Mentiu. Ele estava correndo, ele estava fugindo embaixo de uma mentira. Ei, não fuja mais embaixo de mentiras que você cometeu, que você passou. Mas descanse e entregue a sua vida para o Senhor. Reconheça, peça perdão e volte para a presença. Interessante que eu li um pouquinho mais para trás, certo? Jacó não mentiu? Estava desesperado? Olha agora, todo mundo fala disso, né? Da luta de Jacó com o anjo. E Jacó segurou um anjo. Todo mundo já ouviu essa música. Interessante. E Deus está te chamando para isso essa noite. É que eu estou trazendo na minha memória as passagens bíblicas. Quando Jacó está lá lutando com o anjo do Senhor,
no 32, vou ler aqui o 26. Aqui é a luta de Jacó com o anjo, amém, queridos? Então o homem disse, o anjo: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem ou o anjo lhe perguntou: o quê? Deus está te perguntando essa noite qual é o seu nome. O que o pai de Jacó perguntou para ele quando ele mentiu? Quem é você? E ele disse o quê? Eu sou Esaú. Agora Deus está repetindo a mesma coisa como o pai para Jacó, dizendo: qual é o teu nome? Deus está dizendo para você nesta noite: qual é o teu nome? Você não se chama mais aquele nome antigo. Hoje você é um novo nome, uma nova pessoa. Você veio buscar a presença de Deus. E Deus está dizendo, e o homem perguntou: qual o seu nome? Ele disse: Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Se você ler, a luta dele é do 32, do 22 em diante. O anjo pergunta umas 2 vezes para ele: qual o seu nome? Então nesta noite, querido, você que andou fugindo, descansa na pedra. Deus está presente com você. Ele nos liga até o Pai. Ele é a nossa escada. E se até aqui muitas coisas você fez de uma forma errada, Deus está te chamando nessa noite, dizendo: ei, qual é o seu nome? Ou, qual foi o seu problema até aqui? O que é que te fez fugir até hoje? Não fugirá mais, porque hoje eu te chamo de filho. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Saia com esta palavra daqui. Que a nossa escada, Jesus Cristo, leva as nossas orações até o Pai. É a mesma que cobre o passado. Que a pedra que é Jesus Cristo consola, conforta, traz alívio. Não minta mais, não fuja mais. Enfrente os seus problemas. Dê nome aos seus problemas. Porque Ele vai e vai continuar sendo Deus na sua vida. Adore ao Senhor. Nós vamos finalizar com este louvor.